Caros seguidores e ouvintes do Programa Inclusive, o Programa Inclusive que traz pautas de cunho social e inclusivo. Até por esse motivo ele foi batizado como Programa Inclusive. Nós temos uma realidade no Brasil e no mundo, em alguns países especificamente no mundo, né, que a população está envelhecendo. Mas o Brasil se sobressai porque a taxa de natalidade, ela está cada vez mais menor, ela está cada vez menor. Então, a gente está tendo muito mais idosos, 60 a mais, né, como muita gente vem chamando, na nossa população. E a gente trouxe hoje um especialista para falar sobre esse tema. Ele estuda esse tema, principalmente no que se diz respeito ao consumo. É o Marcos Eduardo Ferreira. Tudo bem, Marcos? Obrigada por atender a gente aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho antes da gente começar a bater o nosso papo aqui. Oi, Rosa, bom dia. É um prazer estar contigo para falar sobre esse mercado que movimenta trilhões hoje no Brasil, denominado economia prateada, e é sempre bom falar com gente que se interessa sobre essa temática. Você me apresentou como especialista. Eu, na verdade, antes de me dedicar ao tema da longevidade, eu me considero até mais um especialista no mercado de seguros do que do tema da longevidade, onde eu estou militando de forma mais intensiva nos últimos 5 anos. Eu fiz a minha carreira no mundo de seguros, basicamente, saí dele no final de 2020, eu antecipei a minha saída, que estatutariamente ocorreria aos 65 anos, por regra da empresa. Eu já havia me preparado para o pós-carreira, que é esse conceito que eu entendo que vai do momento que você desacelera do mundo corporativo ou do seu empreendimento, mas que ainda tem muita vida útil pela frente, né? Até definitivamente se aposentar. Então, eu estou nessa fase da vida. E como eu venho do mundo de seguros, como comentei, e durante anos me dediquei aos temas de seguro de vida, previdência privada, eu enxergava, realmente até fruto da obrigação do meu ofício, que a gente estava incrementando a expectativa de vida e a gente estava tendo declínio da taxa de natalidade e de fecundidade. Então, eu decidi me aprofundar na temática da longevidade. Em 2021, fui fazer um curso de especialização em longevidade, primeiro o programa de formação executiva da GV, e lá eu acabei me deparando com números que são impressionantes. O tamanho dessa economia, quais são as tendências de consumo da população madura, a temática da longevidade, que pouco a pouco vai ganhando mais espaço no cotidiano das pessoas, até pela própria experiência familiar, né? Os nossos familiares estão vivendo mais e melhor, a gente vive mais e melhor. Eu, ao final, sou maduro hoje, eu tenho 61 anos, completei o ano passado. Então, eu me identifico muito com a temática e vai ser um prazer colaborar contigo e com seus seguidores. Muito bem. Como que você vem observando essas mudanças, especificamente falando, baseado até na sua experiência com seguros, nos padrões de consumo dessa população? O que está faltando aí? Quais são as lacunas principais, assim, as políticas públicas estão falhando? Quem está aí deixando lacunas, né, nesse sentido? Rosa, eu acho que tem, assim, um pouquinho de tudo. Vou dar uma pincelada um pouco da minha visão, né? Primeiro tem a gente imagina o consumidor maduro, ou a população madura, ou o velho, o idoso, com estereótipo, né? Aquele que desacelera, perde capacidade cognitiva, não é tão ativo, tem menos participação no cotidiano, o que não é verdade. Absolutamente, o dia a dia se revela que não é assim. E quando a gente vai para o mundo empresarial, a gente não vê as companhias ou as empresas ainda, exceto aquelas que nascem ou se especializam para atender o público maduro, mas as empresas não têm a população madura como no centro da sua estratégia. Algumas delas têm lá um recorte de produtos para a população madura, porque entende que ele já é um consumidor importante. Mas a grande maioria não trata o consumidor maduro como um consumidor que deveria ocupar um espaço maior na sua estratégia de comunicação, ou no seu portfólio de produtos. E as pesquisas revelam isso. As pesquisas qualitativas feitas com a população madura indicam que 70%, 75% dessa população não se vê representada em campanhas publicitárias, em campanhas de comunicação. Eu sei que essa é uma área sua de especialidade, né? Comunicação, marketing e tudo mais. E 45% de nós, quando perguntados
sobre o tema do portfólio de produtos, entendemos que as empresas não desenvolvem produtos e serviços para a nossa necessidade. Então, isso é o que permeia um pouco o âmbito das empresas. Dentro das empresas ainda, a gente tem uma outra subtemática, que é o tema do aproveitamento do capital intelectual e a manutenção dessa força de trabalho. A gente vê que as empresas, aos 60, 65, 58, começam a abrir mão desse capital intelectual, repondo os executivos ou profissionais mais jovens, imaginando que estão capturando mais capacidade de inovação, mais gás, energia, que também o dia a dia, a realidade, a convivência com os maduros mostra que não é assim. E o outro pilar que você me perguntou, a questão das políticas públicas. De fato, eu acho que o governo, o Estado de qualquer nação, e em especial o nosso, deveria estar priorizando essa temática, porque, ao final, essa população vai seguir demandando produtos e serviços, né? Vai seguir sendo ativa. Nós temos um tema que é complicado, que é o tema da Previdência Social, ou seja, ela é claramente uma previdência insuficiente para manter padrões de vida da maior parte da população, o que vai demandar que a gente tenha desenvolvido esta capacidade ou de, com muita disciplina financeira, preparar a sua reserva, o seu pé de meia, ou a construção de ativos que pode gerar renda, ou, se isso não for fácil, a gente vai ter que ter mantido a nossa capacidade de geração de renda, que tampouco é um problema, né, Rosa? Tampouco é um problema, dado que a gente vai viver mais e com mais vitalidade, não é problema seguir gerando renda. Então, acho que esses são sempre os grandes aspectos que a gente encontra quando a gente fala de consumo, da presença do consumidor maduro e a relação dele com as empresas e com o Estado. Sim, esse tema sobre a previdência social é um grande problema, na minha maneira de entender. Eu acho que é um dos pontos de partida. Por quê? Porque se as empresas, de um modo geral, não contratam pessoas 60 a mais por preconceito, ou porque acham que as pessoas 60 a mais ganhariam mais, às vezes até mesmo a questão do salarial de cada empresa, né? Porque Ok, pode os ser. jovens, um estagiário vai ganhar menos do que uma pessoa experiente. Então, é uma série de questões. E, realmente, a Previdência Social, nós lemos nos noticiários diariamente ou semanalmente que realmente existe é um problema para o governo. O governo está, de uma certa forma, quebrado com relação, quando a gente fala Previdência Social. Como aumentar esse teto, por exemplo, se já está ruim, se já não tem verba, né? É uma série de situações. Só que, assim, se uma pessoa 60 a mais consegue um emprego e ela complementa com essa renda da aposentadoria, ela consegue levar o dia a dia dela. Seria uma solução, né? Mas eu entendo que a Previdência teria que ver aí uma fórmula, uma readequação, porque tudo implica também em outros problemas. Se um idoso não tem uma verba, como é que ele vai cuidar da saúde dele? Né? Porque nós somos como um relógio, né? As horas vão ficando um pouco mais devagar, um pouco mais lentos em algumas coisas, fisicamente falando. Isso não quer dizer que a gente não tenha capacidade. Hoje, os 60 a mais são muito mais sintonizados com questões de saúde, caminham, eles frequentam academias, até encontros, viajam. É muito diferente de pessoas que já têm mais de 80 anos hoje, que viveram uma outra realidade, né? Enfim, eu só complementei para falar porque realmente a Previdência Social me preocupa. Me preocupa porque eu tenho muitos parentes ainda, 80 a mais, que eles também estão num outro nível, mas eu também, em contrapartida, também tenho os 60 a mais. Agora, com relação a outros aspectos, o financeiro, por exemplo, você acha que as empresas deveriam também reavaliar maneiras de contratação, maneiras de remunerar, por exemplo, comissionários 60 a mais por desempenho? O que você acha dessa ideia? Eu acho, voltando um pouquinho ao tema da Previdência, só para a gente fechar, você toca num tema super relevante. A Previdência ela tem um problema estrutural. Ela foi pensada num momento ou num modelo, num país jovem que ia seguir se desenvolvendo e com uma visão
que é uma visão de que sempre vai ter mais gente ingressando no mercado de trabalho formal ou aderindo ao programa de previdência para financiar aqueles que se aposentam, que é o modelo de repartição, é aquele que você arrecada e divide para quem já se aposentou. É, o modelo da previdência privada ou da sua construção do seu patrimônio é um modelo diferente, é um modelo onde você vai economizando, capitalizando para um determinado montante para poder utilizá-lo lá na frente quando você precisar. As coisas não se confundem, né? Uma coisa é a previdência pública, outra coisa é a sua disciplina financeira para fazer a acumulação. Então, você toca num tema importante, é a previdência social, e como visão de futuro, o que a gente tende a entender é que cada vez mais ela vai oferecer benefícios, que são benefícios limitados ou menores, porque a capacidade do governo brasileiro de financiar, pelo que a gente vê e que a gente acompanha, é limitado. Exceto se houver uma grande reformulação de dotações de recursos, né? Que também não seria um problema. Vamos entender que, ao final, esse é um modelo que requer, obviamente, pelo envelhecimento do país, dotações crescentes, e vai ter que sair de outro lugar, ou gerando crescimento econômico para financiar, mas aí a gente já começa a falar um pouco dos modelos de financiamento. Mas você tem toda a razão que esse é um problema. E você me falava um pouco das empresas e de como ela tratar essa relação com o consumidor maduro. Assim, eu acho que as empresas, como visão de futuro, elas devem equacionar essa relação com esses empregados. Primeiro, porque algumas empresas tinham a aposentadoria compulsória dos seus empregados e dos seus executivos. Eu acho que isso pouco a pouco vai mudar, Rosa, porque nós temos duas grandes variáveis: aumento da expectativa de vida e redução da taxa de natalidade, ou seja, a idade média do trabalhador brasileiro, por esses dois fenômenos, vai aumentar. Uma empresa, se há 10 anos atrás tinha como em média 25, 30 anos de idade média da sua força de trabalho, só esse impacto de envelhecer com capacidade e gente nascendo em quantidade menor vai fazer com que essa idade média aumente. Mas o que nós estamos falando é justamente dos extremos, né? Em que momento que as empresas cortam essas pessoas. Eu creio que isso vai mudar. Eu acho que a relação de trabalho vai mudar. Esses profissionais que têm capital intelectual, experiência, que passaram por crises, que conhecem bem as empresas, se eles não seguirem no futuro conectados como empregados nas empresas, eles vão se conectar em células de trabalho por eficiência ou por especialização. Eu entendo que esses funcionários vão seguir orbitando um pouco essas empresas, porque perdê-los é perda de capital intelectual, como eu comentei, de conhecimento, de experiência, tá certo? Que a empresa pode necessitar em alguns momentos. Eu acho que a construção é uma construção fácil, não é uma coisa que do dia para a noite, porque eu acho que isso vai precisar de conscientização. Eu vejo também que tem outro risco grande do outro lado, que é a extrema automatização das empresas, dos processos de fabricação, a própria inteligência artificial, que ao final vai eliminando o trabalho, muitas vezes que são repetitivos, e faz com que aqueles trabalhos sejam eliminados, e aquele profissional que trabalhava ali, se ele não consegue evoluir do ponto de vista de progressão profissional e desenvolver outras habilidades, obviamente ele fica comprometido. Então, esses são riscos que estão aí afetando o mercado de trabalho. Mas eu creio e sigo crendo que essa é uma linha, vamos ficar ali orbitando. Creio também que nós, como empregados de empresa, eu falo como né, ex-executivo, ao final, vamos desenvolver uma visão individual com muito mais planejamento, com muito mais disciplina financeira e com muito mais um olhar sobre o meu futuro depois da empresa, e nós vamos desenvolver planos de pós-carreira. Exemplo do que eu fiz comigo, eu não sou exceção. Quer dizer, existe já um grupo grande de pessoas que entende que a gente tem uma fase, que essa fase que a gente está vinculado a uma empresa, e tem uma fase onde a gente também, por decisão própria, quer ter um estilo de vida e de gestão de tempo e de domínio de agenda diferente do que a gente tinha. Quer dizer, mas a gente não quer perder a capacidade produtiva, né? Então, a gente se prepara para fazer coisas, ou ser consultores, ou ser mentores, ou trabalhar como investidores em algumas empresas, ou para alocar o nosso tempo como
um part-time em empresas que precisam dessa capacidade, para que a gente possa complementar a renda com aquela renda que a Previdência não gerou. Eu acho que esse é um segundo grupo de profissionais, ou de fase de vida, que aproveita esses profissionais, ou que esses próprios profissionais acabam se endereçando por iniciativa própria para ela. E tem uma terceira parcela que eu acho que vai acabar aproveitando essas habilidades e o conhecimento para empreender também. É uma posição diferente, uma coisa é ser empregado, estar vinculado a uma empresa durante um tempo importante da vida, e outra coisa é decidir empreender para complementar a renda. Mas eu acho também que isso vai existir. Aqueles que durante a sua vida laboral tiveram essa via mais empreendedora, que também acabaram se desenvolvendo dentro da empresa por manter características parecidas a de empreendedores, iniciar novos projetos, aceitar novos desafios, abrir novos mercados para as empresas, desenvolver um produto novo, coisas estas que a gente sabe onde o nível de risco que ele está assumindo é um pouquinho grande, é um pouco meio parecido com empreender. Né? Então, acho que ele vai reunir um pouco dessas habilidades e vai se lançar numa iniciativa própria. Mas, fechando a sua pergunta, eu acho que a relação destes empregados, desses profissionais com as empresas, tende a mudar no futuro e esses profissionais vão orbitar as empresas, vão estar à disposição das empresas para aportar com o seu capital intelectual e o seu conhecimento. Mas é muito, muito especial a sua mensagem, porque às vezes uma pessoa não para pensar nisso, que se ela empreender, ela pode sim preencher o tempo de vida dela, a exercer a atividade dela, colocar toda a experiência dela no seu negócio, né? E ajudando aí a economia a florescer, a A circular. florescer. É muito interessante. Você também abordou esse aspecto do empreendedorismo, você senta mais, né? E com relação ao consumo em si, muita coisa, por exemplo, ainda falha, né? Se ventilou que iam ser fabricados celulares com teclados maiores, já a questão do capacitismo, né? Já imaginando que realmente uma pessoa mais idosa não tenha realmente uma visão tão boa quanto um jovem. Enfim, mas há muitas outras coisas. Por exemplo, a arquitetura, né? É necessário algumas mudanças, estruturais, enfim. Eu gostaria que você acrescentasse algo mais, porque a gente tem aí um tempo curto, infelizmente. É um tema que renderia muita coisa sobre esse tema que a gente está conversando. Rosa, eu lá na GV, uma das coisas que eu aprendi com os professores é que os maduros eles não gostam de ser tratados de forma diferente das demais pessoas. Tudo que leva um carimbo, que isso está sendo feito para maduro, aqui você tem um tema específico pensado para idoso, isso, em vez de atrair, afasta. Porque, ao final, na cabeça da gente, não existe muita diferença. Eu continuo sendo uma pessoa que eu era quando eu tinha 58, 59 anos. Imagino que aos 65, 70, eu vou estar mais ou menos igual, com alguma limitação, que talvez eu não tenha me preparado para mitigar este negócio. Então, eu acho assim, o que o consumidor maduro procura é simplicidade, é uma interação fluida, é uma facilidade de obter produtos e serviços sem muitas complicações. Então, tudo aquilo que gera atrito, que aparentemente é visto como o jovem sabe fazer, porque ele é mais antenado, por exemplo, digitalmente, o maduro não gosta de fazer, devia ser visto de outra forma. Falou, tem atrito na jornada da relação do consumidor maduro com a empresa. Não é que eu não sei fazer, é que tem tanta tela para eu passar, tanto botão para eu assinar. Meu, eu tenho 60 anos de vida, eu sei que a vida é mais simples do que esse negócio. Então, assim, tudo que gera atrito, ao final afasta. Afasta porque quem pensou do lado de lá desconsiderou que a simplificação, a conexão direta, a empatia e também entender que o processo de tomada de decisão do maduro ele vai se cristalizando ao longo do tempo. Né? A gente toma a decisão de forma muito mais objetiva. Ofertas que tem a ver, olha, compra o último por R$ 9,99 que não vai ter mais, a gente não acredita. A gente sabe que a vida não é assim, porque nós vivemos outros ciclos que mostraram que a vida não é assim. Então, assim, este processo de simplificação da relação, eliminação de atrito, ter empatia, entender como a gente toma de decisão, se as empresas adotarem, eu acho que vai facilitar a vida
dela nessa relação com o consumidor. E não trata de mudar aparelhos, trata de entender qual é a jornada que eu gosto de ter e mantê-la sem atrito, né? Porque eu não gosto, o consumidor maduro, a gente não gosta do estigma que nós somos idosos. Não carimba que esse produto é feito para mim, porque eu não vou comprar. Agora, por outro lado, eu sei que, por exemplo, as empresas, e eu como consumidor vejo, as empresas não levam em consideração que a gente vai perdendo a acuidade visual, né? Eu uso óculos, você usa óculos, a minha esposa, que tem 59 anos, já começou a usar óculos. Lógico, a gente não consegue ler letra pequena, então faz um rótulo com letra maior. A gente sabe que em cardápios de restaurante, por exemplo, ou em outros contratos, a utilização de tons e de cores que não geram contraste, eu tenho dificuldade para ver. Então, se você quer me ter como consumidor, leve isso em consideração, porque não é capricho meu, é perda da minha acuidade visual que vai acontecer com o dono daquela empresa se isso for jovem um dia também. Então, são esses pequenos detalhes, um site, as cores de um site, a tipologia, tem que levar isso em consideração, porque assim, não é Exato. porque é porque assim, eu perco alguma capacidade física que precisa ser compensado no produto ou no veículo que está me ofertando, né? Nossa, adorei essa observação do cardápio, do Não, tem uns que a site. gente não consegue ler, não é verdade? Eu vou falar Exatamente. por As mim, bulas de 60 anos. remédio, eventualmente, algum remédio, as bulas, insano, né? As fontes são muito pequeninas, são muito minúsculas, né? Nossa. Enfim, eu quero agradecer aqui a sua entrevista, esse bate-papo. Sempre é um plus para a gente, né? São visões diferenciadas. Você aí com um professor da GV, um estudioso aí recente, né, da longevidade, trouxe aí alguns pontos que realmente o nosso público pode parar para pensar. Nosso público é formado por empresários também, né? Legal. Profissionais de comunicação e de marketing. Se você quiser deixar alguma mensagem adicional, fique à vontade, porque a gente está terminando aqui o nosso tempinho. Eu sempre gosto de dizer que essa jornada da gente é uma jornada. Eu sou velejador por hobby, Rosa. Não sou daquele velejador raiz, não sou um velejador meio Nutella, não domino todas as técnicas, mas eu amo velejar. E como velejador, a gente gosta mais do que chegar no destino no tempo correto, é curtir a jornada. A gente sabe que a gente chegará mesmo com o vento contra, porque a gente vai trabalhando com esse vento contra e a gente chega no destino. Eu acho que essa jornada da relação com o consumidor maduro, enfim, com a vida, é mais ou menos como uma velejada. Vamos curtir a jornada, vamos curtir o trajeto, com uma atenção absoluta para que a gente tenha capacidade cognitiva mantida, capacidade física, e que a gente possa encontrar produtos e serviços com qualidade, assim como a gente quer. Eu acho que para os empresários, que você citou que é a sua audiência, tem uma oportunidade de ouro. Os 50 a mais já movimentam quase 2 trilhões da economia brasileira, tem poder de consumo superior, tem capacidade de influência e não deveriam ser desconsiderados. Obrigado pela oportunidade, Rosa. Obrigada novamente, e caros seguidores e ouvintes, essa foi mais uma edição do programa Inclusive. Aliás, assim, só para complementar, nós temos muitos jovens que assistem o programa, que sintonizam a Mega Brasil, assim como outros veículos de comunicação. O nosso entrevistado, o Marcos, falou uma coisa importante: o jovem de hoje vai envelhecer um dia. Vocês pararam para pensar nisso, né? Essa é uma realidade, né? Só tem um filme que eu assisti recentemente, há alguns anos, que é o contrário: a pessoa nasceu mais idosa e foi ficando mais jovem, mas isso é ficção, né? A nossa realidade é essa. Então, parem para pensar nisso, né? Que às vezes também um pouco de empatia, as recepções com esses profissionais, né? A receptividade com esses profissionais, a interação, o quanto isso pode agregar valor, né? Aqui fica uma opinião também aqui da apresentadora. Não sei, acho que o Marcos concorda, né, Marcos? Não, eu concordo, estou contigo, estou contigo. A única certeza que a gente tem a partir do momento que a gente nasce é que nós vamos envelhecer a cada dia, né? É isso aí. Um abraço a todos aí.